Temos aprendido também que a palavra de Deus, a mensagem, a palavra de Deus, ela é um espírito de profecia. Alguns falam até claramente, a palavra de Deus, a mensagem da palavra é uma profecia. E eu não falo assim, porque eu percebo que não é do entendimento da maioria. Se não é, eu tenho cautela, embora não é o que eu pense. Eu não digo que a verdadeira e única profecia é a palavra. Existe o espírito de profecia, o dom de profecia, etc., né? Que nem sempre é o que está escrito ali, mas essa é uma palavra revelada de um dado momento. Então temos que ter cautela com isso. Mas que a verdadeira é. Agora, enquanto profecia, enquanto mensagem profética, ela tem alguns objetivos, pelo menos são 3. É o tripé, não é? O objetivo é edificar, exortar e consolar. Qualquer uma das definições, a base é consolar. A última palavra dita é consolar. Às vezes inverte: exortar, edificar e consolar. Edificar, exortar, consolar. Mas você percebe que a tendência é que o ponto forte é consolar. Verdade? Como precisamos ser consolados? E a palavra profética nos consola. Verdade? Agora deixa eu te dizer algo também. Não há um bom entendimento, até pela nossa culpa, às vezes, a maneira de ensinar, de falar, no significado da palavra exortar, da palavra edificar e da palavra consolar. Começa que, só porque essas palavras são ditas separadamente, mas a ação sobre nós não é separada. A palavra profética, ela simultaneamente, essa é a definição, é a interpretação da melhor exegese. Ela exorta você, edifica você e consola você ao mesmo tempo. Ela não tem um tempo, uma palavra profética para exortar, outra para consolar e outra para edificar. Não! Ela tem uma capacidade de simultaneamente tanto exorta você, consola você, como edifica você. Dá para entender isso? Amém ou não? Amém. Então, ainda que a palavra exortar, ela não tem também o significado que uma boa parte imagina. Exorta mesmo, pastor, mete o pau. Já falei, pastor não tem um pau, um cacetete na mão, não tem chicote. Quem tem chicote é boiadeiro. Não, pastor não tem. Pastor tem uma vara e um cajado, ponto. Que por acaso não é para tocar em cima da ovelha. Vou te dizer hoje para que é. Exortar não tem esse sentido agressivo que alguns de nós colocam. Tem que exortar mesmo, tem que exortar. Mas quem exortar? Precisa falar com essa empáfia. Tem que exortar. Sabe, certas coisas não está na estrutura da palavra, do registro, está no tom de voz. Tem que exortar. Quando você ouve alguém falar isso desta maneira, você tem a impressão que ele vai te dar uma chicotada, né? Não. Mas quando diz, querido, tem que exortar, já sente que a pegada é outra. Exortar quer dizer aconselhar, às vezes com energia, com segurança. Exortar é no sentido de aconselhar, mostrar qual é o caminho certo, para trazer uma correção. Não é agredir a pessoa, verdade? Edificar, nós já entendemos melhor fazer você crescer com o que você vai ouvir. Vai dar direção, vai dar entendimento a você. E consolar, ela vai ser uma palavra de tal maneira que vai tirar a ansiedade do teu coração, vai tirar o medo, a tristeza, a possível desvantagem que você acha que ficou diante da experiência que está passando. Toda uma palavra que consola o teu coração. Estava a ponto de desistir de tudo, chutar o pau da barraca, sumir, não aguento mais. Aí você ouve uma palavra que conforta você, te consola e renova as tuas forças. Só que a proposta é que essas 3 coisas acontecem simultaneamente. A palavra de Deus tem uma pegada profética e o seu principal viés é
consolar, edificar e exortar você ao mesmo tempo. Quando você ouve uma palavra profética, ela limpa todas essas 3 áreas, ela age em todas essas áreas, consola você, edifica você e exorta você. Amém ou não? Porque ela tem plenitude para isso, tem conteúdo para isso, não precisa ser uma coisa de cada vez. Eu creio muito nisso. Então eu quero ler um texto aqui, para nós vamos ver quantas coisas nós não entendemos bem, porque não é ensinado claramente também, verdade? E fica por causa disso, algumas atitudes, alguns procedimentos, comportamentos equivocados na igreja, atrapalha até a unidade da igreja. Se eu penso de uma maneira, você pensa de outra, isso vai atrapalhar a unidade. Então a gente tem aquela liberdade de dizer, não, eu não penso conforme o pastor pensa. Hoje, quer ver, eu vou te falar uma coisa, hoje eu falei aqui na escola dominical, quer ver alguns equívocos? Não, o pastor tem a maneira dele pensar, eu tenho a minha. Já está fora da direção. Amém ou não? Amém. Verdade? Vou dizer a você quem é que fala isso. Na igreja nós temos ovelhas, mas temos cabrito também. Todo rebanho tem. Você vai começar a ver a característica do cabrito. Com quem você está conversando muito na igreja? É cabrito ou é ovelha? Preste atenção. Eu não tenho. Meu pastor é fulano. Eu não tenho pastor Biraci com meu pastor. Eu tenho pastor fulano que é meu pastor. Ainda fala, só falta explodir de alegria porque falou isso. Assim como temos cabrito e ovelha, nós temos pastores e mercenários. A diferença é sutil. Verdade? Você vê quantas coisas nós não ensinamos claramente à igreja. E por não ensinar, quantas coisas os irmãos têm atitudes equivocadas. Digo aos irmãos que na vida de alguns, na vida da igreja, enquanto família, enquanto corpo, né? Enquanto um todo, poderia estar muito mais liberada, Deus agindo, mas fica pequenos trancos, né? Empecilhos, porque nós não estamos pensando unanimemente. Você diz que pensa o quê? Não, o pastor tem a maneira dele ver, eu tenho a minha. Com quem você andou conversando? Mesmo aqui na igreja, quem é a tua ou o teu? Aqui tem muita tua, né? Tem uma até que acabou de virar vaca, sei lá, virou as casacas. E eu avisei tempo, é satanista. Isso tem muito nas igrejas infiltradas. Até porque, para você se prevenir, quem é que quer o melhor bem, mais o bem da igreja, se não o pastor? Amém ou não? De minha parte, que me conhecem, larguei tanta coisa, eu tenho muitas possibilidades, querido. Eu podia estar longe daqui, fazendo outras coisas que muita gente deseja fazer, eu estou dispensando só para ficar com vocês. Já fiz a minha declaração de amor, vocês são o amor da minha vida. E sem ganhar nada por isso, não estou interessado em nada, nem preciso, não estou interessado nisso, nada, nem dinheiro, nada. É porque eu gosto de estar aqui, gosto desse povo teresopolitano, amo cuidar da igreja. Portanto, eu não creio que tenha alguém que chegue aqui, que está aqui, que nasceu aqui, pode ser quem for, que tenha mais intenção e interesse em ver o teu bem. Eu posso não conseguir fazer algumas coisas por falta do tempo, é muita gente que tenha maior interesse por você do que eu, duvido. Então me parece que é um equívoco teu, querido. Preste atenção, olha a minha caminhada, pode prestar atenção na minha fala, no meu procedimento, na minha postura, e veja se você pode comparar. Se eu não tenho intenção de cuidar bem de você, aí chega uma sirigaita, mas o pastor está mentindo, não creio em nada que ele fala, que é por meia dúzia de irmão, está indo atrás também, não acreditando no que eu falo. Vem cá, você não me conhece não, bicho? Amém ou não? É porque na igreja tem ovelha e tem cabrito. Você precisa saber com quem você está convivendo na igreja. Se é com ovelha ou se é com cabrito. Vamos ver hoje quais são as características. Assim também, não seja infantil. O teu pastor é o teu pastor. Aqui temos uma porção de pastor. Juanito, Cídio, Zé Mário, outro. É uma infantilidade, dizer, não, eu tenho o pastor Juanito como meu pastor. Então, automaticamente está dizendo para Deus, esse crioulo careca aí, pastor Biraci, eu não tenho ele como meu pastor, não, eu tenho o Cid, tá? Verdade? Agora eu vou dizer o que significa tudo isso. Capítulo 23 do livro de Salmos,
Eu quero ler só até o versículo 4, porque é o melhor texto, o mais romântico, poético que eu já vi na Bíblia, é esse Salmo 23. Que coisa linda, cheio de conteúdo, cheio de... Olha o que Davi está dizendo: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Tem que estar muito ligado para falar uma coisa dessa, verdade? E você tiver a oportunidade de ler a história do dia a dia de Davi, desde a sua adolescência, quando ele pastoreava o rebanho do seu pai, etc., matou um leão, matou o urso, derrotou o gigante, venceu muitas guerras, assumiu o reino, caiu, levantou, passou pelo vale da sombra. O que é vale da sombra da morte? Eu quero pegar esse último versículo aqui, do 4, porque todos eles têm conteúdo. Já falei, o Senhor me falou, nada me faltará. Eu já disse, o que é nada? Né? Já pregamos sobre isso aqui. Permita-me falar só nesse 4º versículo. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não teria medo de nada. O que você pensa que é a vale da sombra da morte? Ele está dizendo, parafraseando, ainda que eu estivesse num vale, naquilo que eu pudesse chamar de vale da sombra da morte, não tenho temor de nada, não vou ficar abalado, não vou reclamar, não vou desistir, continuarei crendo no meu Deus, porque eu sei que Ele está comigo, a sua vara e o seu cajado me consolam. Olha quantas coisas ele identificou. Vara é para consolar, bicho? Cajado é para consolar? Eu vou dizer que é, senão Davi não diria. E ele percebeu isso no pior momento da vida dele. Alguns irmãos aqui neste momento está passando o vale da sombra da morte. Outros já passaram, desistiram. Graças a Deus que a maioria não desistiu. Passou o vale da sombra da morte, mas continua firme, porque sabe quem tem crido. O que tinha acontecido com Davi? Cronologicamente, a experiência amarga mais próxima para ele chamar de vale da sombra da morte, depois de que era rei, depois que tinha a credibilidade do reino, depois de ter tanto apoio de tudo, um homem, o cara, ele tropeça com uma sirigaita lá, cai em pecado com Betseba, só chamando de sirigaita, desculpa aqui o termo, não sei se é palavrão, agora já falei. E foi confrontado pelo profeta. E aí ele teve que reconhecer que ele pecou, mas ele conhecia a Deus. Imagina, os irmãos, o que foi emocionalmente, moralmente, espiritualmente para ele, aquele momento de reflexão. Meu Deus, quantas pessoas eu decepcionei, a quantas pessoas eu fiz mal, eu sou um rei, eu canto salmos, meu Deus. Imagine o que está na mente e no coração dele. Se sentiu um lixo. Eu creio que esse foi um momento do vale da sombra da morte de Davi, da vontade de morrer, de sumir. A vida deteriorou-se para ele, mas ele disse, ainda que eu passasse pelo vale da sombra da morte. Sabe que isso é uma analogia, né? O vale da sombra, tem até um local com esse nome. É tão terrível que chamou-se de vale da sombra da morte. Mas analogamente, o vale da sombra da morte é um momento da nossa vida, é uma sensação terrível, é uma desvantagem tão grande que dá vontade de morrer. Vale da sombra da morte. Mas mesmo assim eu não vou pensar assim. Eu não temo mal nenhum, porque eu sei que o Senhor está comigo, a sua vara e o seu cajado me consolam. Agora deixa eu dizer algo para os irmãos. Eu acho que já falei isso aqui. Vara era um instrumento, era uma arma branca para o pastor. Já falei mais ou menos isso aqui. O pastor de ovelha, e ele compara o Senhor Deus como pastor.
tem na sua mão uma vara. A vara eles usavam na mão esquerda. A vara na mão esquerda, porque na ponta mais fina da vara é um instrumento de madeira de mais ou menos 1 metro, 1,20 m. Atravessava aqui no ombro, em posição de usar como arma. O cajado é um instrumento também de madeira de 3 metros mais ou menos de altura, cuja ponta é envergada igual cabo de guarda-chuva. Tinha um sininho pendurado para a ovelha ouvir e seguir o pastor. Para que servia a vara? A vara é um instrumento de defesa que o pastor usava não para bater na ovelha, não para espancar a ovelha, mas para defender a ovelha dos mercenários e das feras que vinham sobre o rebanho. Então ele usava aquela vara para espantar, para bater nas feras e para pelejar, né, contra os mercenários que vinham para roubar a ovelha. Eles ficavam atentos. Por isso ele andava com a vara. Não é objeto de correção sobre a ovelha. Mas ele tinha também um cajado. O cajado guiava a ovelha, né? A gente diz, o cajado é para operar maravilha. A ovelha se perdia, ele colocava o cajado, que é aquelas 100 ovelhas, né, para tirar a ovelha do buraco. Ele está dizendo, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não vou ter temor de nada, eu sei que Ele está comigo. Ele vai usar a vara corretamente para mim, e o seu cajado, ambos me consolam, a sua vara, o seu cajado. Mas qual é o símbolo disso? Deixa eu dizer uma coisa para você. Ele usa o cajado para proteger você dos mercenários. Então você precisa saber o que significa. Já sabemos o significado da vara, não é para bater em você. Mete o cajado, pastor, mete a vara mesmo. Está falando para quem? Deve estar falando para mercenário, porque pastor, apacentador, ele sabe que ele não pode usar a vara na ovelha. E o cajado também não é para bater na ovelha. Mas é exatamente a vara para proteger a ovelha do mercenário. Agora deixa eu dizer para você, mercenário não é um outro tipo de pessoa, de agente. Mercenário é pastor. Então você tem pastor apacentador e o pastor mercenário. Qual é a diferença? O pastor mercenário não gera a ovelha, ele não gerou. O pastor mercenário, ele quer conquistar a ovelha até de outro rebanho, quer viver da gordura dela, do leite dela, da lã dela, da carne dela, de tudo, quer tirar vantagem da ovelha. E o pastor que não é apacentador, ele é mercenário, eles são argutos, não se iludam. A característica do pastor mercenário, ele fica por fora, não fica junto, não fica muito junto do pastor. Ele é mercenário, não pode entregar o ouro. Qual é o objetivo dele? É conquistar você, é raptar você, em algum momento. Então ele fica só por fora, tem que fazer amizade. Eu vou falar aqui, comparando a igreja, abraça todo mundo. Pastor fulano é que é meu pastor. Ah, é? É? Dá vontade de chamar de idiota. Retira o idiota. É cheio de argumento, não tem compromisso com algumas verdades que o pastor apacentador tem. Verdade? Não presta muita atenção, concorda comigo, não, está tudo bem, não, que isso, não, estou contigo, estamos juntos. É? Se não estiver bem, eu digo a você, não é bom isso. E se eu tiver que te falar aqui um pouco mais forte, eu vou te falar. Por quê? Porque eu não quero perder você e quero te conduzir no caminho da verdade. Mas mercenário não tem essa preocupação. Custe o que custar, ele quer tirar vantagem de você.
O que ele te falar vai te confrontar, ele não fala, mas o pastor apacentador te confronta você para te dar direção. O mercenário não te confronta. O pastor apacentador vai te chamar sempre para o ensino, para orar, para jejuar, mas o mercenário vai te chamar para o churrasco, para a festa, para o passeio, para fazer você, verdade? Às vezes você está fazendo uma atitude que não convém, mas você quer muito. Não, tá bom para você? Não, conta comigo, tem meu apoio. Está entendendo ou não o que eu estou falando? Vou ficar adulando você. É assim, concretamente no rebanho, os pastores ficam dando uns assobios esquisitos, fazem uns barulhinhos fora do rebanho, chama a atenção da ovelha. Daqui a pouco eu vou dizer como é a característica de ovelha, por que a ovelha facilmente vai para os braços do mercenário. Facilmente vai para o braço do mercenário. Agora, qual é o pastor apacentador? O pastor apacentador não é muito amistoso. Isso não é, nem é real, nem é verdadeiro, não é sincero. Essa atitude não é atitude de um homem sincero e equilibrado. Deixa eu te dizer, moças, quer casar, não se iluda com esse garoto muito risonho, com crianção. Presta atenção nos rapazes equilibrados, observadores, cautelosos e reto. Verdade? É muito cheio de balangandã para chamar a atenção. Cuidado, isso é um crianção. Não serve para nada. Namora você hoje, está com 2 ou 3 atrás de você, e daqui a pouco namora outra, não tem equilíbrio. Mas o homem que tem, é equilibrado. Talvez não fale muito, talvez não sorria muito, converse com você o que é necessário conversar. Deixa eu dizer, o pastor apacentador, ele observa. Não é de muita falação, não é muito amistoso, não é que seja fechado, mas ele tem um compromisso pesado sobre os ombros. Ele observa você e o que está em volta de você. Tudo que ele quer é a sua felicidade. Ele trabalha para o teu bem. O mercenário, ele quer tudo de você. Você vai ver isso. Verdade? O apacentador não se movimenta muito. É cauteloso. Às vezes você nem vê. Cadê fulano? Estou aqui na área, bicho. Sei mais coisa do que você pensa. Observo tudo, catalogo tudo, meço tudo, só para proteger você. Não quero nada de você. E mais, eu dou a minha vida por você. Porque o pastor dá a vida pelas ovelhas, mas o mercenário não dá. Ele não dá vida, não dá nada, ele quer tudo de você. Então não se iluda. Então ando com a vara na mão. E tenho reserva com os mercenários, conheço todos eles. Procuro colocar ele longe de você. Você quer saber por quê? Para proteger você. A vara protege você. Eu vou dizer ainda mais que o que é usar a vara? Para proteger. E a ovelha? Deixa eu dizer uma coisa para você. Por que todo esse cuidado? Porque todo o rebanho, assim como temos pastores e mercenários, no rebanho temos ovelhas e cabritos. E é preciso ter cabrito. Vou dizer, por que tem cabrito no meio do rebanho? Você, qual é a característica do cabrito no rebanho? Quem já foi lá no Oriente? Você foi? Vai. Mário foi, tem alguns aqui que foram. Eu desci aquela estrada que vai de Jerusalém para Jericó, você vai ver muito isso. No meio do caminho tem alguns rebanhozinhos ainda. É um deserto terrível, mas tem algumas graminhas ali, aquelas ovelhas, aqueles rebanhozinhos. Você foi, Fábio? Não, né? Vai, mas vai. E todo rebanho tem uma coisa interessante. Tem um bocado de cabrito no meio. Como é que você sabe, assim, de longe você já vê quem é ovelha, quem é cabrito? É que o cabrito, ele não está nem aí para o pastor. São os tais que, se fizermos uma analogia, o pastor tem a maneira de pensar, eu tenho a minha. É mais ou menos isso. Quando o pastor sai, as ovelhas vão uma atrás da outra, seguindo o pastor. O cabrito sai pulando, sai na frente, o pastor muitas vezes tem que usar a vara para puxar o cabrito, até para bater, porque cabrito não se afina com o pastor.
está no meio, está junto. Agora, por que mantém o cabrito? Morde o pastor, pisa no pastor. É terrível. O que dá trabalho no rebanho são os cabritos. Mas por que tem cabrito? Porque a carne do cabrito é que é usada, a renda que ele gera para pagar os impostos. As ovelhas são para as coisas sagradas. E mais outras que eu não dá tempo de falar aqui, não é preciso, mas já dá para entender por que se mantém um cabrito. Verdade? Eles têm algumas utilidades. Porém, irmãos, cabrito tem um temperamento terrível. Escapole. Agora, no grupo das ovelhas, tem aquelas que têm talvez um temperamento, nem todas as ovelhas são mansas. A natureza da ovelha é de obediência, mas algumas se rebelam, por causa da influência até do cabrito. Verdade? Mas só que são ovelhas. São ovelhas, não são cabrito. Qual é a ovelha que é capaz de sair do meio do redil, do rebanho, ao ponto de cair num buraco? São exatamente aquela que se deixa levar pelo cabrito e começa a ter atitude rebelde e a não concordar muito, aí vai se afastando. Mas é ovelha, não sabe se defender, é ovelha. O cabrito cai no buraco e sai. Cabrito, ele pula por cima, não tem essa conversa não. Agora a ovelha não tem, ela depende do pastor. Mas como o pastor não é mercenário, ele até entra no buraco para tirar aquela ovelha. O mercenário não entra. Você entende o que eu estou falando? Agora ouça, queridos, não estou dando nenhum desabafo, até não tenho por que fazer isso. Apenas acho que a gente precisa ensinar um pouco melhor. Verdade? Ensinar mais para a igreja. Por isso que a Bíblia compara a igreja como um rebanho. Por isso as pessoas dizem, eu estou decepcionado, cheguei na igreja, eu sou mais crente do que ela. Você não é ovelha, é cabrito. Essa pessoa que está se referindo é cabrito, não é ovelha. Então precisa ensinar para que você saiba e não se decepcione que a igreja torna-se um grupo heterogêneo, porque temos ovelha e temos cabrito entre nós, que por acaso não tem um comportamento de ovelha, e às vezes decepciona, não é verdade? Por isso que pastor tem vara e tem cajado. Como Davi disse, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal nenhum. Marta, Davi disse isso, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Esse vara é instrumento de guerra, né? De arma, uma arma branca para proteger. Como que consola? Vou dizer aos irmãos, isso é uma analogia, comparativamente. Quando a gente usa a vara, aí um sentido de força de expressão, para ensinar firmemente, isso traz a você um sentimento de confiança. Meu pastor fala o que tem que falar, meu pastor fala a verdade, até me atingiu, mas glória a Deus, se ele não falasse aquilo eu continuaria errando. Amém ou não? A vara tem esse viés, ele pode consolar você, porque eu estou falando a verdade para você, e não tem nenhum interesse em fazer média só para adular você. Você errou e vai para o buraco, mas eu quero te ajudar, eu quero te ajudar. Aí a gente acerta o passo, verdade? Não é para bater na ovelha, não é para machucar a ovelha. A vara é para bater até, se for preciso, nas feras que vêm. E se for preciso, meter em cima do mercenário, para expulsar da área, para proteger. E o cajado? O cajado é para operar a maravilha, também não é para bater na ovelha, nem para machucar a ovelha. É por isso que Davi falou, ainda que eu andasse no vale da sombra da morte, eu sei muito bem quem é o pastor. O Senhor é meu pastor, Ele tem um comportamento de pastor, Ele é um apacentador, Ele vela por mim. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, por isso eu não temeria nada. A vara e o cajado que Ele usa me consolam. Nos dá força para prosseguir, nos dá coragem para continuar e nos dá segurança de permanecer no rebanho. Eu estou num rebanho que o meu pastor é macho, desculpa o macho aqui, por acaso sou mesmo, garanto. Ele sabe usar a vara e sabe usar o cajado, ele não faz média comigo. Agora tem meia dúzia de ovelha que está contaminada, qualquer coisa que você fala, já te amo, boneca, a criar temor de Deus.
e acertar teu passo, porque tem uma porção de gente que não dá mais nem para se arrepender e voltar atrás. O que tem de gente que já pisou na bola, mesmo ouvindo o pastor, e acabou simples. Não, mas pastor fulano não diz assim, por isso que fulano é que é meu pastor. Pois é, ele fala que você gosta, agora eu falo que você precisa ouvir. Amém ou não? E no final das contas você pode medir que o que tem de gente aqui na igreja, no que diz respeito ao casamento, a emprego, a vida espiritual, está numa pior porque ouviu o mercenário e não ouviu o seu pastor. E de tal modo, se eu pudesse voltar atrás. Então deixa eu te dizer, querido, veja com quem você se relaciona na igreja, querido, e preste bem atenção no teu pastor. Desculpa essa empáfia, mas acho que eu posso falar isso para você, porque eu trabalho para isso, eu vivo para isso, para cuidar de você, e não tem nenhum outro interesse a não ser fazer você feliz. Você quer saber qual é a minha grande coroa, o meu grande troféu? É ver você crescer. Como a Verônica chegou na igreja, era uma cantora profissional. Aí falou, eu queria cantar uma música. Cantar uma música. Eu falei para minha esposa, essa garota aí, tão simples, coitada, sem nenhuma. Ela queria cantar. Aí cantou, não sei se foi Glau que estava acompanhando o violão, não sei quem foi. Que não foi você que desafinou, foi ele que entrou num outro tom, que eu me lembro, alguma coisa assim. Hã? Ah, foi playback, né? Eu falei para ele, nem prestei atenção que você desafinou. Como ela cumprimentou a igreja, e foi a primeira vez, falei, Raquel, essa mulher tem uma pegada na palavra. Ela pode ser boa cantora, tem um bom timbre de voz, mas o negócio dela não é cantor, não é cantar não. Ela é pregadora, ela vai ser uma boa pregadora. Fiquei observando ela. Qual é o meu prazer? Sempre se interessou pela igreja. Eu sei o que essa garota já passou na igreja, aguentou o fim, já ouviu muita besteira, cantando, louvor, fez o curso conosco. Hoje dizem aqui na cidade que é uma das mulheres que pregam na cidade, ela é uma das melhores, e só não está saindo porque eu não deixo, e graças a Deus que ela obedece. Se ela fosse aceitar todas as agendas que abrem para ela, Verônica não ficava um domingo aqui na igreja. Agora ela sabe por que eu não deixo, verdade? É a ovelha. Sabe qual é o meu maior prazer? Quando eu olho para ela e falo, meu Deus, essa garota passa tanta coisa e continua passando, continua firme. Você já viu a Verônica falar de maneira diferente do que fala? Já viu ela se comportar de várias maneiras aqui? É essa maneira, desde que chegou, mantém. Isso para mim é um troféu, porque uma garota entrou aqui, cresceu aqui, amadureceu aqui e hoje é uma pastora. Continua aqui. Desde garotinho. O próprio Mário também chegou aqui um adolescente, mas já veio de outra igreja. Hoje, isso é um troféu para mim. É a minha alegria ver cresceram. Quem é ovelha cresce, quem é cabrito se perde. Verdade? Cuidado. Tem outros aqui que observam. Eu não tenho nenhuma outra intenção, querido, nem interesse, e vocês sabem que nem necessidade. O meu grande prazer é coisa de meio de doido, mas pastor é bicho doido mesmo, né? É só ver você crescer. Os empresários que temos aqui hoje, que chegaram aqui, tadinho, puxando a cachorrinha magra, mas me ouviram. Entretanto, tem uns cabritos que não ouviram. Não concordo, não, vou à luta. Bom, bateram de frente. Já falei, pela minha idade, eu tenho 70 anos de idade, querido, não sou criança. 42 anos que pastoreio, ininterruptos. Já rodei tantos lugares, nunca me afastei de Jesus. Será por quê? Cheguei onde eu cheguei, e quem me conhece um pouco mais sabe que eu poderia estar em melhores lugares, mas optei em ficar aqui. Se eu quisesse ser rico, puxa vida, não é o meu caso. Eu quero cuidar da igreja bem, quero ver os irmãos crescerem. Mas por que? Porque na igreja tem que criar cabrito não se transforma em ovelha. Cabrito é cabrito, ovelha é ovelha. Tá bem? O máximo que eu posso fazer é não deixar que o cabrito contamine a ovelha. Porque quando Jesus vier,
Ele vem buscar um rebanho de ovelha, não de cabrito. Entende por quê? Essa ânsia, no bom sentido, a pregação de um pastor apacentador não é festiva. Amém, amém, toca todo mundo do teu lado. Não é verdade. Isso não é errado, não cabe. Mas a nossa preocupação é ensinar você sempre. Toda oportunidade, você pode ver que as minhas mensagens, pode pegar, todas elas estão gravadas. Se não é de ensino, se você não vai para casa pensando, pode até tocar você, pode até dar uma feridinha em você aí, pode até dar uma marretada em você, mas pode observar que você vai aprender com isso. Não é para desprezar você, verdade? Quando Davi disse essa palavra, ele sabia exatamente o que ele estava falando, porque o início da sua carreira foi cuidando de ovelha, das ovelhas do seu pai. Ele sabia exatamente qual era o significado do valor, né? O valor da vara e de um cajado na mão de um pastor, não do mercenário. Aliás, mercenário não tem nem vara nem cajado, ele vem na onda, verdade? Pastor, não, meu negócio não é pastorear, não, meu negócio é pregar. Pois é, aí é que mora o perigo, querida, verdade? Então você despreza teu pastor e dizer que meia dúzia de mercenários desse aí é que é teu pastor e não teu pastor, você corre alguns perigos. Primeiro, que quem tem a chave diante de Deus no céu, a credencial do manto de autoridade sobre você é o teu pastor. Amém ou não? Tudo que vai vir sobre você primeiro passa pelo teu pastor, porque Deus não é bagunceiro, Deus é organizado, ministro de Deus. Toda alma esteja sujeita a uma autoridade constituída, porque não há autoridade que não proceda de Deus. Quem resiste à autoridade resiste à ordenança de Deus. E os que tais coisas fazem, praticam, trazem sobre si maldição. Verdade? Pastor é a autoridade de Deus sobre a tua vida. Posso ser mais preto, careca, feio, barbudo, tem pé grande, moro longe, torço pelo Botafogo, só Jesus, mas sou teu pastor. Ainda que não tenha tanta competência, por acaso Deus colocou sobre um manto de autoridade sobre você. Qualquer coisa entre você, a igreja, aqui na cidade, Satanás, até mais do que você, sabe que quem tem a chave para abrir ou fechar sobre a tua vida é o teu pastor. Então não seja infantil, cuidado com a tua vida. E vou lhe dizer, já disse, eu só vivo para vocês. E quando eu não estou aqui por alguma razão, já falei para alguns pastores, vamos reunir, não aceito mais nenhuma igreja na minha cobertura. Não quero. Eu só quero cuidar da minha igreja nessa última pegada aqui na terra. Eu fico saindo muito para socorrer. Cada um deles tem um pastor dele, tem a denominação, isso é um pouco mais de vaidade, né? Estou com mais de 20 igrejas na minha cobertura, não cobre nada. Uma só fica difícil de cobrir. É igual os caras aí metidos a garanhão que estou com 3 amantes, não cuida nem de uma, da batata. Verdade? Eu só quero cuidar da minha igreja. Só quero cuidar da minha igreja. Chega de estar saindo, estou cansado também. Eu não aguento mais, né? Não tenho interesse, eu não tenho interesse nisso. Eu quero cuidar de vocês. Agora o pastor é esse aqui, bicho. Se tiver que falar, eu vou te falar, mas não preciso te machucar. A verdade não dói. É outro engano que o mundo diz, né? Meu irmão, a verdade dói. Não dói, senão não seria verdade. O que dói é a maneira de dizer a verdade. Depende da intenção com que eu digo a verdade. Como eu amo você, vivo para você e quero ver a tua felicidade, você vai me ouvir falar a verdade, mas de tal maneira vai te incomodar um pouquinho, mas não vou ferir você. Verdade? Vamos ficar de pé, eu quero orar com você. A vara e o cajado é para consolar o rebanho, é para consolar. E nesse consolar, a gente sabe que não é só consolar, exortar e edificar você, fazer você se sentir protegido, fazer você crescer,
fazer você ser abençoado. Se não falar com esse tom, então não adianta nada. Amém? Por isso que Davi permaneceu, tropeçou, caiu, levantou e prosseguiu a caminhada. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não vou desistir, não vou abrir mão disso, porque eu sei quem está sobre a minha vida. O Senhor é meu pastor, não falta nada, e a sua vara, o seu cajado me consola. É nessa segurança que nós precisamos caminhar. Põe a mão no teu coração. Vamos cantar essa música, uma parte dela. Logo, logo quero orar com você. Hoje eu fui te procurar naquele lugar onde você me chamava de pai. Te esperei com tudo que me pediu, mas você não foi. Onde é que você está? Já não ouço mais a sua voz. Você não tem mais tempo para vir aqui. Está tão ocupado com as suas coisas que se esqueceu de mim. Mas se precisar de um ombro pra chorar, ainda vou estar naquele lugar onde você buscava, eu ia te encontrar, meu filho. No santo lugar eu quero te encontrar, sarar suas feridas e te perdoar. Lá naquela cruz morri em seu lugar. Filho, nada irá me impedir de te amar. Já não ouço mais a sua voz. Você não tem mais tempo para vir aqui. Está tão ocupado com as suas coisas que se esqueceu de mim. Mas se precisar de um ombro pra chorar, ainda vou estar naquele lugar onde você buscava, eu ia te encontrar, meu filho. No santo lugar eu quero te encontrar, sarar suas feridas e te perdoar. Lá naquela cruz morri em seu lugar. Filho, nada irá me impedir de te amar. Filho, eu dei minha vida por você e eu não te fiz para viver assim tão longe, meu filho. Filho, eu inspirei o compositor, pus essa canção nos lábios do cantor, só pra eu te dizer, te amo. Amo você. Amo você. Amo você. Amo você. Eu quero orar por você nesta manhã de reflexão. É algo para a gente pensar, mas também antes de orar eu quero fazer um convite ousado. Sei que pela manhã esse culto é incipiente, né? Estamos começando essa proposta de ter o culto da manhã das 10 horas. Poucas pessoas nos visitam, mas mesmo assim há alguém aqui esta noite talvez até já convive conosco dessa manhã, né? Há tanto tempo, mas nunca teve uma decisão de servir ao Senhor, de se aliar à igreja.
até por não entender algumas coisas muito bem. Mas eu creio que Deus falou para você esta manhã. Há alguém aqui que gostaria de entregar o seu coração para Jesus e fazer parte da igreja, ou de uma igreja? Não vou demorar muito não. Tem alguém aqui? Oh Jesus, Deus abençoe. Há mais alguém aqui? Talvez você já frequentou a igreja em algum tempo, em algum lugar, e se afastou pelos mesmos motivos, mas hoje Deus te trouxe aqui para você ouvir o que você ouviu. Que tal voltar para o Senhor esta manhã? Alguém aqui que está afastado da igreja e gostaria hoje de acertar a sua vida com Deus e com a igreja? Glória ao Senhor. Permita-me primeiro orar por esta mulher aqui. Vem cá, minha filha. Vou pôr as minhas mãos sobre você aqui. Pai, no nome de Jesus, é com temor e tremor que nós estamos diante da Tua presença nesta manhã, porque Tu és o nosso Deus. Estamos vivendo um tempo em que o mundo nos diz que está chegando ao fim. É o momento de acertarmos a nossa vida contigo, e hoje nós pregamos a Tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. E aqui está esta mulher que abre o coração para Ti, buscando uma reconciliação contigo. Embora Tu já tenha nos mostrado algumas coisas, mas Tu sabes o quanto ela precisa do Teu socorro, do Teu consolo, das Tuas mãos sobre ela. Tiraram tantas coisas desta mulher e ainda a acusaram de coisas que ela nem nunca pensou. E hoje ela vive como se fosse uma pessoa rejeitada, desprezada. Que mágoa tremenda no seu coração. Mas ela sabe que Tu és o pastor que não nos deixa faltar nada. Passa o sangue de Jesus aqui, Senhor. Perdoe os seus pecados, as suas faltas. Limpa o seu coração, a sua mente. Escreve o seu nome no livro da vida, Senhor. E guarda de toda a seta do inferno, todo contra-ataque de Satanás contra a vida dela. Eu te peço isso, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Agora você lembra. Dizendo a ela que ela ganhou uma família nova. Novos que vai caminhar junto com ela. Eu disse a ela que o que der para ela, a partir daqui dá para nós também. Marilene, olha a tua família nova aí atrás. Meus amigos, vai caminhar com você. Glória a Deus! No santo lugar, eu quero te encontrar, sarar suas feridas e te perdoar. Porque ouvir o que você ouviu esta manhã e não ser ministrado é deixar você no vácuo. Na verdade, eu quero orar por você, porque eu creio também que o que nós ouvimos hoje trouxe várias reflexões à nossa mente, ao nosso coração, e talvez tenhamos que tomar algumas posições, verdade? Por isso eu quero orar por você. Fecha teus olhos. Pai, nós estamos gratos a Ti nesta manhã. Primeiro, porque Tu nos destes o privilégio de estarmos aqui. Nem enfermidade, nem a falta do dinheiro da passagem, nem toda essa intempérie do clima nos impediu de estarmos aqui. Podemos dizer que foram as Tuas mãos que nos trouxeram e nos deste o privilégio de ouvir o que nós ouvimos esta manhã. Eu quero te pedir, nosso Deus, que a Tua graça seja sobre o Teu povo nesta manhã, que precisam talvez refletir sobre algumas atitudes, talvez mudar algumas posições, mas guia os Teus filhos, Senhor. Remove a mágoa do coração, as decepções, as tristezas. Vivemos num mundo tão conturbado e sabemos que a igreja não é o céu,
mas na verdade é um campo de batalha do inimigo, onde Satanás tem atuado de maneira tenaz para desfazer a obra do Senhor, tirar a alegria do coração dos teus filhos, tirar o prazer de te servir. É só decepção, é só contradição, é só tristeza, mas há poder no sangue de Jesus para guardar nossas vidas. Senhor, passa o bálsamo aqui, vem com a tua mão, vai tocando cada pessoa, cada irmão, cada membro da igreja, cada amigo, cada um que esta manhã esteve aqui conosco e ouviu a tua palavra. Tira a tristeza, tira a mágoa, renova as forças, renova a alegria, o prazer de prosseguir a caminhada até aquele dia, Senhor, quando ouvimos o toque do chofar e podemos responder a Ti: Maranata, amém. Ora vem, Senhor Jesus. Guarda o nosso coração e guarda as nossas vidas em Ti, Senhor. Nós te pedimos isto, com perdão dos nossos pecados, no nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Você foi abençoado esta manhã. Glória a Deus. Então dê um aplauso ao Senhor.